Oi, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre TypeScript, vamos fazer uma introdução a essa linguagem e a gente vai entender o porquê de utilizar TypeScript, como configurar o seu editor para conseguir utilizar ele e quais são as diferenças entre ele e o JavaScript comum. Bom, eu vou estar utilizando aqui a referência do próprio site de documentação deles. Eu vou estar utilizando também os Learning Notes do Mr. Michaels e também o Gitbook do Bazarat, que é o TypeScript Deep Dive, né? Que são as anotações deles. Também vou estar usando as minhas anotações, tá? Então, aqui a gente vai conseguir ver algumas informações. E aqui a ideia é passar por toda a sintaxe de TypeScript e a gente entender, então, como que ele funciona. Então, o que ele é exatamente, né? Na verdade, ele não é uma linguagem separada de JavaScript. Na verdade, eles deixam bem claro na própria documentação que TypeScript é JavaScript, só que ali o apoio para a tipagem. Então, ele transforma JavaScript, que é uma linguagem pouco interpretada, né, para uma linguagem que tem esses tipos fortes e coloca essa responsabilidade para o compilador. Então a gente deixa de trabalhar de forma interpretada e começa a trabalhar de forma compilada. Então aqui eles trazem para a gente algumas das opções para trabalhar com TypeScript. Então a gente consegue utilizar ele com tanto no back-end quanto no front-end. Ele tem apoio para, por exemplo, o JSX do React. E a gente consegue utilizar no back-end também, que é o que a gente vai ver um pouco mais. Bom, então aqui o TypeScript tem uma função de compilador, tá? Como a JavaScript é uma linguagem peculiar, a gente acabou adotando herdando também algumas funcionalidades esquisitas. JavaScript de início era para ser uma linguagem apenas de scripting, então bem mais simples do que ela é hoje. E ela cresceu e se tornou uma ferramenta que hoje a gente trabalha tanto no back-end quanto no front-end, tanto em servidores e em aplicações mobile, no desktop agora, e vários outros tipos de device, né? E JavaScript, como outras linguagens, eles têm alguns momentos estranhos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem casos em que esse código é aceitável por JavaScript. Por exemplo, se eu coloco aqui uma string vazia e eu tento checar se ela tem um valor igual a zero, em JavaScript isso está correto. Mas em TypeScript isso não deveria funcionar porque a gente tem ali a relação de tipos muito mais forte, né? Existe uma razão para isso ser assim, tá? É uma coisa que o JavaScript tem noção de ser assim, mas ele tá considerando que essa string tem um index zero, né? Porque as strings também têm index. Então, o que ele faz é transformar esse valor em um número para que essa comparação seja válida. Mas se não é a sua intenção fazer isso aqui, pode trazer alguns bugs para aplicação. Então, esse comportamento também é explorado por essa tabela aqui, que eu vou deixar na descrição para vocês. Mas a gente pode ver aqui que tem uma relação bem esquisita entre essas comparações em JavaScript. Então, por exemplo, eu tenho true é igual a true. Isso faz muito sentido. True não é igual a false, true é igual a 1. Então, eu posso fazer essa validação e ela vai fazer sentido dentro de JavaScript. Não só um como numeral, mas também um dentro de uma string. Isso também vai se repetir como um dentro de um array. O false vai dar false conforme o oposto dessa regra que a gente acabou de ver, mas isso começa a ficar um pouco confuso quando a gente começa a dar null, começa a dar undefined, começa a trazer várias tipagens aqui de vários tipos de dados diferentes, vazios, então começa a ficar bem esquisito. O único que não se compara a nada é o not a number, né? Então a moral que eles trazem aqui é sempre utilizar três
símbolos de igual, porque isso vai estar deixando de fazer uma comparação fraca para uma comparação forte. Essa comparação forte não tem só a ver com o valor, mas o tipo do dado. Então, eu trouxe aqui também, a gente evita esse problema dessa forma. E os objetivos do TypeScript são os seguintes, né? Desenvolver o sistema de tipagem forte para JavaScript, promover certas features que são futuras do JavaScript para os navegadores atuais. Então, isso funciona muito parecido com o que o Babel faz hoje em dia, né? Nos permite escrever código que hoje tem uma atualização ali, mas nem todos os navegadores têm esse suporte para essas atualizações. Então, o Babel trabalha como uma forma, servindo como um polyfill. Então, ele transforma esse código novo para código antigo, código que o navegador consegue entender. Então, a gente não tem tanto problema nesse sentido. E, por último, também ele quer desenvolver um compilador para a linguagem. Então, quando a gente coloca a responsabilidade de checar certos valores da linguagem no momento de build, no momento de compilação, a gente remove essa responsabilidade do navegador de a gente achar um bug em produção. Porque conforme a gente vai encontrando esses bugs em produção, pode ser que a linguagem esteja funcionando, o software esteja funcionando, até o momento que ele acha um erro. E aí ele quebra completamente. Esse é um comportamento muito padrão do Node, que é até esquisito, que ele vai rodar muito bem até encontrar um erro. E se ele não ele encontrar um erro que não foi, que a gente não deu um catch nele, ele vai parar de rodar e vai quebrar a aplicação inteira. O servidor vai parar de rodar. Então, o TypeScript, na verdade, ele ajuda esses comportamentos, a evitar, na verdade, esses comportamentos e acaba incentivando a gente a escrever um código de uma forma um pouco mais responsável e explícita, né? Esse é o interesse do TypeScript. Ele não vai transformar a linguagem necessariamente num C#, num Java, mas ele vai trazer um pouco mais dessa ideia para nossa linguagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável, exemplo, que seria o Hello World. E aí eu chamei a minha variável Hello World como um numeral. Então eu coloquei ali 1, 2, 3. Só que, no caso, Hello World não deveria ser um número, né? Não é isso que ele está indicando pra gente. Geralmente eu gostaria que ele fosse uma string. Então eu posso passar esse valor indicando que é uma string e eu só posso setar esse valor aqui se ele for válido como uma string. Senão, o meu editor já vai me trazer ali esse erro, né? Não é obrigatório declarar todos esses tipos, então até nesse código aqui eu poderia remover isso, mas é boa prática definir o que você está pedindo dentro de uma lista de argumentos, né? Então a gente vai ver com mais calma isso aqui, né? Eu trouxe duas formas aqui da gente iniciar um projeto TypeScript. Aqui eu já iniciei um projeto Node, então eu só dei um npm init. Eu preciso instalar o TypeScript globalmente, então eu vou lá para o VS Code. Então eu daria o npm e g para indicar que eu estou instalando globalmente o TypeScript. E eu escreveria assim, né? Eu já tenho ele, mas eu vou rodar, não vai acontecer nada. Mas isso indica que a gente consegue rodar ele tanto para fazer algumas alterações pela nossa linha de comando também. Ele vai virar um comando também pra gente. E aqui eu preciso instalar todas as dependências de desenvolvimento, tá? Então eu vou pegar essa versão aqui porque tá mais rápida. Eu não vou instalar o Express, eu só vou instalar o TypeScript. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu só tô dando o npm init install. E eu tô passando o Dzinho aqui para indicar que é uma dependência de desenvolvimento. Então eu não quero passar pro meu servidor. E eu vou estar instalando o TypeScript. E eu também vou precisar de um pacote especial chamado @types. Toda vez que eu tiver um @types, significa que eu tô passando uma tipagem própria para o TypeScript de acordo com uma biblioteca que está vindo aqui. Então, ao instalar o types Node, eu estou instalando os tipos que o Node já traz por padrão com o formato TypeScript, para que as coisas consigam rodar certinho. Então, eu vou fazer a instalação, ele já trouxe aqui para o meu package JSON.
Já tem as duas dev dependencies. Você tem como rodar o TypeScript como linguagem, se o seu servidor tiver configurado para fazer isso, ou você pode transformar ele em código compilado de JavaScript e aí subir só o código compilado também para o servidor. Eu prefiro fazer dessa forma. Só para facilitar então a minha vida aqui, para eu não ter que ficar rodando muita coisa, eu vou instalar outras duas bibliotecas, que são o Nodemon, que é para que eu possa ficar rodando vários scripts e ele der o reload para mim, e o TS Node, que vai servir para que eu consiga rodar o TypeScript certinho. Vou instalar isso aqui também. E por último, eu tenho também um script que eu sempre coloco nos meus projetos. Então ele já é padrão para mim. Esse script, ele vem aqui, tá? Na aba de script do package.json. Eu boto sempre antes do teste. Por enquanto eu não vou ter nenhum teste. Mas eu vou deixar aqui, então, como dev. Porque eu sempre rodo o npm run dev para poder acessar esse script. O que ele vai rodar? Ele vai primeiro rodar o Nodemon e vai pedir para executar o TS Node em formato transpile only. Então significa que eu não estou fazendo nenhuma checagem muito a fundo. Eu só estou precisando transpilar ele de JavaScript, de TypeScript para JavaScript, para que eu possa rodar ele mais rápido. Isso aqui eu só utilizo eu só utilizo isso aqui em localhost, em momento de desenvolvimento, que é para acelerar o meu desenvolvimento. Eu não tenho que ficar esperando ele fazer toda a compilação toda vez que eu tenho que rodar um código. E aí eu pedi para ele começar pelo arquivo source index.ts. No caso, eu vou tirar aqui o source, porque o meu index já está ali. Ele está em formato JavaScript, mas eu vou mudar ele. E ignore testes. No caso, eu não vou trabalhar com nenhum teste aqui. Então, vou apagar isso aqui também. Então, é só isso para fazer funcionar. Eu salvei aqui. E aqui eu só preciso trocar esse index.js para TS, que aí já formata em TypeScript. Então, o IDE já achou aqui a linguagem. E ele já até trocou aqui com um símbolozinho do TypeScript. Beleza, então eu não vou rodar npm run dev agora, porque eu não tenho nada aqui. Mas agora eu já posso passar. Bom, a gente estava vendo, a gente falou sobre essa string, né, de hello world. Então o que eu posso fazer aqui é... Deixa eu... Ué, não copiou. Beleza. Então eu tenho essa string aqui, hello world igual a string igual a hello world. Então eu posso tirar isso aqui funcionaria. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um console log pra gente checar se ele tá aceitando isso aqui. Beleza, ele trouxe para mim, então significa que já está tudo funcionando. Então, só para voltar aqui de novo, a única coisa que eu instalei foram essas 4 dependências e um script dev assim. Beleza, então já está tudo funcionando, ele já está compilando para JavaScript e ele já está entendendo TypeScript. Beleza, então o que acontece então se eu tirar esse hello world e eu colocar o 1, 2, 3 de novo? Ele já me deu um erro porque ele vai me falar aqui que type number is not assignable to type string. Ele já me indicou que isso aqui veio direto da IntelliSense, do VS Code. Então ele já me indicou que isso aqui não é válido. Isso aqui é uma declaração ilegal, de acordo com as regras do TypeScript. Se eu remover a tipagem, eu consigo fazer isso. E aí não tem nenhum problema, ele já aceita. Porque eu não indiquei que tinha nenhum tipo aqui, mas como eu estou indicando que é string, eu não posso ter nada além de uma string aqui. Beleza, então a gente já viu, não é obrigatório, eu posso manter sem. Eu não preciso declarar toda vez que eu tenho uma nova variável, senão isso seria maçante para a gente também. Mas aqui a gente pode também declarar, e é recomendado declarar, principalmente quando a gente tem uma tipagem um pouco mais complexa. Por exemplo,
no uso de interfaces. A gente vai ver mais a fundo o que são interfaces, mas por enquanto eles são como definições de um modelo que eu quero utilizar mais tarde. Então eu tenho uma interface chamada user que recebe um name que é do tipo string e um ID do tipo number. E eu declaro uma constante do tipo uma constante user do tipo user, que é a minha interface. E aí eu recebo um nome, que é uma string aqui, e um ID que recebe um. Então tudo funcionou, eu já sei como fazer isso aqui. Vou copiar esse código aqui também pra gente checar lá o que acontece se eu fizer de uma forma diferente, né? Então, beleza, então eu tenho minha interface aqui em cima, mas eu posso também remover tudo. E assim que eu remover tudo, ele já vai me indicar outro erro, que é o meu tipo, né? Ele tá vazio. Tá faltando algumas propriedades do tipo user. Ele me indica o que é que tá faltando, que é o name e o ID. Então, ele também vai me trazer essas regras para que eu não esqueça o que está faltando. Então, se eu colocar só o name, ele vai me dizer que ainda está faltando. Ele vai me dizer que a propriedade X, no caso aqui é o ID, está faltando no tipo que eu acabei de criar, mas é obrigatório no tipo user. Tudo que você declarar numa interface é obrigatório você utilizar se você está implementando essa interface numa variável. Beleza. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente pode declarar todos os tipos das variáveis da mesma forma que a gente faria em linguagens como o próprio Java, né? E a gente faz da seguinte forma. Então, data types aqui. Bom, o string a gente já viu, que é string, que vai ser string. O tipo number, que vai ser number. E aí vai receber um número. A gente pode ter, então, tipos um pouco mais complexos. Por exemplo, como a gente faria um array, né? Então, o array, eu preciso passar que ele é um array e o que eu recebo dentro desse array. Então, se eu tenho um array de booleans, eu tenho um boolean array, e aí eu preciso indicar que isso aqui é uma boolean array. Então, é um array aqui vazio que eu coloco para indicar que é assim. Então, eu posso botar um true e um false aqui. Como que seria o boolean sozinho? Eu poderia ter aqui um boolean, que é do tipo boolean, que é do tipo false, que tem o valor falso. Então, separado é o meu tipo mais básico, mais primitivo. Quando vem ao lado de o colchetes, eu estou indicando que é um array. Então, é uma lista desses tipos. E aí eu posso criar de outras formas também. Por exemplo, o string array, que vai ser aqui string. E aí do lado eu coloco colchete para indicar que isso é um array de strings. String 1, string 2. Show. E aí, por último, eu tenho o number também, que vai ser a mesma coisa. E aí eu só preciso indicar que ele está recebendo esse número. Beleza. Funcionou certinho. Bom, e aí, quando a gente não sabe que tipo que a gente está recebendo, ou então eu tenho um array que recebe outras coisas também, mais de um tipo, né, de dado, o que eu consigo fazer é passar o tipo N, né? A gente vai ver sobre o tipo N, mas vou colocar aqui N type. E esse N type vai receber um N array. Na verdade, N array. E aí agora aqui eu coloco o valor. Então pode ser um number, aí depois uma string, e aí depois
uma boolean. Então, esse N significa que é qualquer tipo, né? Esse N aqui, N, em inglês vai significar qualquer. Então é quando eu não sei que tipo que eu posso receber, ou a lista é tão grande que pode ser qualquer realmente, qualquer tipo que eu posso receber ali. A ideia é que a gente não utilize tanto o N, senão isso acaba tirando um pouco do sentido do TypeScript. Mas a gente também pode utilizar em momentos estratégicos ou quando a gente ainda está ali tentando entender o que são os dados que a gente quer receber. Bom, e como que a gente trabalha então com esses tipos e como que a gente passa eles numa aplicação? Por exemplo, numa função, eu recebo alguns valores, né? A gente tem alguns parâmetros para receber. Então, por exemplo, uma função greeter, que tem como interesse retornar um hello para quem estiver recebendo. Então, opa! Então, aqui seria um receiver. Tá. E aí aqui o receiver, eu teria que passar ele, né? E aí eu posso indicar o parâmetro, que tipo que esse parâmetro recebe. Quando eu passo aqui, ele já me indica que é um parâmetro e que tem tipo N, porque eu não indiquei nenhum tipo específico. Mas eu posso passar aqui como uma string. E aí quando eu for passar o greeter, eu vou passar então um valor. E aí o que eu posso fazer aqui é passar isso aqui no console log pra gente dar uma olhada no valor. Legal, então a gente já tem aqui o Hello YouTube. E a palavra YouTube foi recebida porque a gente colocou como um string. Mas se eu quisesse trocar aqui para number, por exemplo, no caso eu não ia mais poder receber, mas passar o YouTube. Eu teria que passar então um número, que seria aqui 100. E aí ele, obviamente, transformou em string, porque esse é um comportamento já padrão de JavaScript. A gente não deixa de ter esse comportamento, mas ele aceitou, ele só pôde receber um número. E aí, quando a gente retornou, ele já transformou numa string para poder ser aceitável. Então isso é bem útil quando a gente quer limitar os tipos que a gente vai receber nas nossas funções. Quando a gente trabalha com validação ali de algum formulário, e aí no back-end a gente tem que fazer essas regras, é muito útil a gente criar um tipo específico para, por exemplo, um tipo de e-mail, o que caracteriza uma senha, um username, alguma coisa assim. E a gente também pode definir o que a gente passa, né? Aqui dentro do parâmetro a gente define o que a gente recebe, mas a gente também pode retornar alguma coisa. Quando a gente retorna alguma coisa, precisa ser aceitável. Então, eu posso passar aqui como string, depois eu coloco os 2 pontos e aí o valor que eu quero passar de volta. No caso, ele aceitou porque eu estou realmente passando de volta uma string. Mas eu posso também mudar para number e aí não vai ser mais aceitável, porque aqui eu estou tentando transformar uma string em number. Então, o que eu precisaria fazer aqui seria remover o hello e agora eu já passo e ele deixa de indicar que é uma string, esse 100, e o 100 vira o numeral novamente, porque eu estou recebendo um número e retornando um número. Agora, se eu tiver uma função aqui que não recebe nada, por exemplo, então deixa eu dar um console log, não retorna nada, então eu não tenho a palavra return, ele vai me dar um erro aqui, porque essa função que não é do tipo void nem n, precisa retornar um valor. O n a gente já viu, que pode ser qualquer valor. Então, se pode ser qualquer valor, pode também ser nulo, ou undefined, ou qualquer outro valor que a gente tenha disponível em JavaScript. Mas, se eu não estou retornando nada, isso indica que eu não posso indicar aqui que eu estou retornando alguma coisa e não retornar. Então, essa função ela é do tipo void, porque ela retorna absolutamente nada. Esse void vem de vazio, void, vazio, absoluto, porque é realmente o ato de não ter nada.
Então, se eu não retorno nada na minha função, eu posso colocar aqui o void. Beleza. E, obviamente, eu posso passar o n aqui, tanto o n aqui quanto aqui, né? E a gente também tem os tipos customizáveis. Então, vamos voltar aqui para ver algumas coisinhas. Bom, a gente já falou sobre as tipagens, legal. E agora a gente vai falar sobre os tipos customizáveis, né? Graças a algumas funções que a gente tem no TypeScript, que ele passa pra gente. Ele vai ter agora digamos assim, um tipo, uma declaração especial chamada type. Quando eu digo type, em vez de function ou class, por exemplo, né? Eu poderia fazer... A gente está declarando alguma coisa específica, um bloco de código, aqui o type vai declarar um tipo customizável, um tipo que eu estou criando. Então, por exemplo, eu posso criar um allowed types aqui e dizer que eu posso retornar que esse allowed types é uma string ou então é um array de strings. Então, isso aqui indica que é não só os tipos customizáveis, vou até colocar aqui um comentário, tipos customizáveis. Eles também são considerados como union types, porque eu estou unindo dois tipos dentro de um novo tipo, né? Eu não preciso só colocar dois, eu estou separando pela barra aqui, mas eu posso colocar vários. Eu posso colocar um number, eu posso colocar null, eu posso colocar vários tipos aqui. No caso, eu vou testar com string e um array de strings. Então, se eu posso receber isso, então eu posso indicar aqui que teste var. Vou dar um teste var aqui. E esse teste var eu vou declarar que é do allowed types, da mesma forma que eu estava declarando os anteriores, o number, o n, eu vou declarar da mesma forma. E aí eu vou indicar, peraí que eu não passei, que ele é, por exemplo, uma const. Beleza. E agora ele está me pedindo um valor. Eu vou dar esse valor como string de teste. Beleza. Então, se eu der aqui, ele deu um undefined de onde? De onde que ele me deu um undefined? Acho que foi daqui. Tá, foi. Beleza. Então, eu tenho uma string de teste aqui pro allowed types, que é a minha variável teste var. Quando eu dou console log na teste var, eu recebo essa string de teste de volta. E aí agora eu posso trocar também essa string de teste e passar ela como um array. E ele já retornou como um array, né? Ainda assim é uma string dentro desse array, mas a gente já sabe que está dentro de um grupo. Então, se eu passar uma segunda string 2, ele vai passar um array com uma string de teste e uma string 2. Então, isso é útil para que a gente possa construir tipos mais complexos ou quando a gente precisa receber vários tipos e a gente tem que listar eles, né? Algo que a gente também pode fazer é as próprias... outras formas de lidar com tipos são os enum. E aqui embaixo a gente vai falar depois sobre as interfaces novamente. Vai entender exatamente o que elas são. Então, primeiro o enum, porque ele é bem simples de trabalhar. Eu vou ter aqui um enum chamado nature types. E em vez de ele ser do tipo ali type, vai ser um enum. Já indica que vem de enumerar. Então, é uma lista de tipos. Então, o primeiro eu vou colocar como human. E aí eu vou passar o valor human em string. O segundo é robot, que eu vou passar um valor em string como robot. E o terceiro vai ser animal, que eu vou chamar como animal. Esses tipos... fazem parte do tipo global, que é
nature types. E aqui dentro eu tenho o tipo human, robot e animal. E aí os valores desses tipos, né? Então, eu consigo utilizar um desses tipos e saber que ele faz parte desse grupo, né? Que é do nature types. Então, o que eu vou fazer aqui é passar, então, uma outra variável. Vou chamar de nature entity. Vou dizer que ela é do tipo... Não, eu vou fazer o seguinte. Então, isso aqui é um objeto. E esse objeto vai receber um type, né? Que aqui, agora, esse type do objeto, ele é uma propriedade. Ele não é nenhuma palavra-chave, tá? Então, vou até trocar. Vou chamar de nature type. Não, vou chamar de entity type. Pronto. E aí, eu posso receber aqui um valor. Então, eu vou chamar de nature types. Beleza. Então, ele pode receber qualquer tipo que tenha ali dentro desse grupo de nature. Então, deixa eu dar um console log pra gente ver exatamente como que isso vai aparecer, porque vai parecer engraçado até. Beleza. Então, eu passei como se fosse um valor para eles, né? Mas o que aconteceria se eu passasse como human? Ele só passou o valor human, né? Então, aqui eu tô passando como valor, mas eu posso utilizar como um tipo também, que é utilizando as interfaces. É uma forma mais fácil de eu exemplificar isso aqui para vocês. Deixa eu só cortar esses console logs, porque senão vai ficar difícil de ver. Opa! Beleza, interfaces. As interfaces são, como eu falei antes, como um bloco para que a gente consiga construir nossos objetos. Então, se eu declaro uma interface aqui, entity, já que a gente está trabalhando com nature types, nature entity, eu vou criar então uma entity que é um objeto genérico, uma entidade genérica. E eu, aos poucos, vou descobrir conforme o que ela é, de acordo com as propriedades que eu vou colocar aqui dentro. Então, primeiro, ela vai ter um nature type. E esse nature type tem que estar dentro dos nature types que eu coloquei aqui. Então, ele está amarelo para indicar que é a mesma coisa. É a mesma coisa daqui, daqui e daqui. Quando eu passo em cima, ele já me indica que eu estou falando sobre o anão. Beleza. Segundo, ele vai precisar de um name. Então, eu vou chamar de string. E eu vou passar também duas informações para ele, que vai ser o code, que vai ser um number, e vai ser também o birth date, que vai ser um outro number. Peraí, eu tô criando como se fosse um objeto, mas na verdade isso aqui é uma entidade. Então, uma interface. Então é assim, beleza. E aí agora eu consigo construir um objeto, que eu vou chamar de person, né? Que a gente vai criar do tipo humano. E eu digo que ele vai implementar essa interface. Ao implementar essa interface, eu pego esse bloco, como se fosse uma ficha mesmo que eu criei para mim. E agora eu vou escrever essa ficha. Então, vou dizer o nature type vai ser igual a nature types. Mas aí eu não quero passar isso aqui como um valor. Ele até reclamou comigo. Ele falou type of nature types not assignable to type nature types. Porque eu tô tentando passar um valor aqui, só que eu tô passando como um tipo, então não vai funcionar muito bem. Então eu dou um ponto e aí agora eu consigo escolher entre os tipos que eu declarei lá. E eu quero humano. Beleza, eu preciso de um nome, então eu vou criar aqui Lara. E aqui eu preciso de um código. Mas aqui começa a complicar um pouco, porque esse código é um código de fabricação, né? E eu não tenho um código de fabricação. Humanos não tem isso. E a gente tem uma data de nascimento, que é o birth date. Então, o que eu faço quando a minha entidade está genérica demais e não está entrando aqui na minha necessidade, não está sendo específica para mim? Eu posso colocar, então, um valor com um ponto de interrogação. Isso vai indicar que esse valor aqui, essa propriedade, ela é opcional. Eu não sou obrigada a colocar a declarar essa propriedade. E eu vou fazer a mesma coisa pro birth date, porque, bom,
Animais têm data de nascimento, mas robôs não. Então, eu preciso, né, entender esses casos. Então, vou colocar como birthdate, agora eu posso usar certinho. E eu pedi como número, então eu vou colocar aqui o numeral. Beleza. Então, agora eu já consegui um valor. E quando eu der um console log person, eu vou receber aqui o meu objeto person, que é do tipo entidade, então ele está implementando minha interface, e eu consegui receber o valor de human. Então, eu estou utilizando não só os enums, interfaces e construindo um objeto bem mais complexo com dessa forma. Então, a gente está trazendo ali muito mais funcionalidade de programação orientada a objeto para o JavaScript, com algumas mudanças simples de tipo. Então a gente consegue construir objetos muito mais complexos com muito mais responsabilidade, porque conforme eu fui criando, ele já estava me dizendo o que estava precisando, o que estava necessitando, o que eu estava esquecendo da minha implementação. Como o meu tipo é genérico, então eu tenho essa receita, eu consigo criar outros tipos de objeto usando essa mesma interface. Então, um Android, por exemplo, também é do tipo Entity, mas esse objeto ele vai receber um Nature Type, por exemplo, diferente do meu. Então, o Nature Type, eu posso dar um ponto aqui, eu recebo as opções novamente, enumeradas, né? E eu posso passar como Robot. Aí eu tenho uma string, que eu vou indicar um nome para ele, vou chamar ele de tsbot, porque ele é o meu robô de TypeScript. E agora, como o robô não tem data de nascimento, ele tem um código, eu vou passar esse código para ele. Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui porque que ele reclama. Na verdade, não era string, era name. Então, ele tem um nome de tsbot. E por último, eu tenho também um outro tipo chamado... Posso chamar de... Deixa eu ver. Vou chamar de Shark. É uma entidade. Entity. E aí eu vou trazer o Nature Type dele. Que vai ser do Nature Types. E aí, no caso aqui, por último, sobrou o animal. Name, vou chamar de... E birth date, vou passar o dia... Tá, vou passar esse dia de gravação. 01/02/2022. Por que ele tá reclamando? Octal literals not... Ele tá reclamando por eu começar por 0. Tá, beleza. Não tem problema, eu começo por 1 mesmo. Bom, então eu tenho mais 2 objetos. Então eu vou copiar esse console log aqui, passar ele para cá, vou passar o person, depois eu vou passar o Android e por último eu vou passar o Shark. Então vamos ver, eu passei o primeiro objeto aqui como Nature Type Human, o outro Nature Type Robot e por último Nature Type Animal. Então, aqui a gente já tem então uma forma de criar tipos dessa forma, uma forma de criar tipos dessa forma, que são através dos enum. E a gente tem também como construir, utilizar esses tipos ou criar uma espécie de tipo com as interfaces. A gente também vai falar então sobre o generics, que a gente pode passar interfaces através de um generic, e eles vão servir para trazer um tipo que pode ser genérico, como o nome já diz, mas que ele, quando a gente declarar, ele vai ser a nova regra da nossa função. Então, é uma forma de criar funções que funcionam em vários casos, genéricas, digamos assim, mas que elas só podem funcionar dentro de uma certa regra. Então, exemplificando para ficar mais claro,
Vou criar aqui um data type, por exemplo, um query, que é uma fila, então uma fila de processamento, por exemplo. Então eu tenho provavelmente um private data, que é o que eu consigo utilizar o private aqui, porque o TypeScript vai trazer isso pra gente. E o private é só um tipo de dado que não deve ser acessado por fora da nossa classe. É basicamente isso. Não é nada muito complexo. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma fila de processamentos. Ela funciona da seguinte forma. O primeiro item a entrar na fila deve ser o primeiro item a sair da fila. Então, é realmente uma ordem. Então, eu posso dar um push item aqui. Então, quando eu passo esse item, eu vou ter um this data push, porque eu estou utilizando aqui como um array mesmo. Minha fila vai ser um array. E eu dou um push item. E aqui eu também tenho o pop, né? Que eu não preciso passar nada pro pop, mas eu posso retornar o this data shift. Que aí vai retornar aqui o que a gente vai fazer. Ele vai trazer aqui pra gente, vai remover o primeiro elemento de um array e vai retornar ele. Então, é basicamente essa a regra. Então, o que está funcionando direitinho. O primeiro a entrar é o primeiro a sair, porque ele mantém sempre a sua ordem. E agora a gente consegue construir alguma coisa com esse query. Então, new query, ou fila, né? E aí eu construo. E agora eu posso fazer alguns testes com isso aqui, né? Eu vou remover esse console log. Bom, se eu indicar um tipo aqui, eu vou fazer, então, o query. Vou dar um push e eu vou passar um 0 aqui dentro, um 0 numeral mesmo. E depois eu vou dar um carry push para uma string 1. E aí eu quero dar um console log no meu query para eu entender o que ele tá passando aqui. Então ele retornou, funcionou, tipo, a gente tem aqui a nossa data e ele tem ali o 0 e o 1. E aí eu posso até dar um pop aqui. E eu vou retornar. Ele retornou o 0, que foi o primeiro a entrar, então tá fazendo sentido. Mas a gente não tem nenhum controle dos dados que estão entrando. Qualquer dado que eu passe aqui, ele está adicionando na minha fila. E eu quero ter um nível de controle sobre esses dados. Então eu vou fazer uma nova versão desse query. Eu vou botar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Beleza. Então eu vou copiar tudo isso aqui. E aí eu vou chamar de Kiwi 2. Qual vai ser a diferença entre eles dois? Bom, a única coisa que eu vou passar aqui pro meu Kiwi vai ser indicação de maior que, menor que. E aí entre eles eu vou colocar um T. Esse T vai ser um valor que eu não sei qual é, que esse T vai indicar type, então poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser isso aqui é uma variável, poderia ser um X, poderia ser um A, poderia ser um B, mas eu uso o T porque é padrão, para que a gente possa indicar aqui a gente vai passar um tipo. E aí aqui dentro, agora eu preciso ter um pouquinho de controle sobre o que eu tô fazendo. Então, esse item aqui do push, eu preciso ser igual àquele T que eu passei ali em cima. E aí, o pop, o que eu vou fazer ele vai ou retornar T, ou ele vai retornar undefined. Porque, bom, como a gente viu, o próprio método de arrays, né, padrão do JavaScript, ele remove o primeiro elemento e retorna. Se o array estiver vazio, ele vai retornar undefined. Então, a gente coloca isso aqui só para garantir que não vai estar com nenhum erro de tipagem. Bom, então eu já recebi esse T. E agora a gente precisa, então, passar alguma informação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse query 1 e transformar em query 2. Agora eu quero
dar um console log nesse query 2. Pra gente ver o que vai acontecer. Aqui no caso... peraí. Ele tá igual, funcionou certinho. E aí agora eu quero passar um number aqui. Ele até tá funcionando, só que ele tá reclamando aqui comigo que o argumento type string não pode entrar no lugar de um number. Então ele já indica pra mim, eu posso ser insistente e rodar, mas ele já indica pra mim que o que eu tô fazendo não está certo, baseado nas regras que eu mesma dei. Então esse T, que é o próprio generics, ele vai indicar, ele vai ser o placeholder, digamos assim, para um tipo que a gente ainda não sabe qual é. Então, ao passar aqui, ele vai ser o mesmo daqui e ele vai ser o mesmo daqui. Então, tudo que eu tô fazendo aqui precisa ser o tipo que eu tô passando. E aqui, como eu passei, vai ser o number. Então, eu não posso passar esse aqui, eu vou passar o 1. E aí, agora eu dou o console log de novo e ele aceita como 1 certinho. Beleza, eu poderia fazer qualquer outra coisa, poderia ser string, e aí os dois estão errados, eu preciso passar uma string aqui, e aí uma string aqui. E aí ele funciona, transforma todo mundo em string. E por aí vai. Eu posso passar qualquer valor que seja um tipo aqui. Então, eu poderia passar um enum. Eu poderia passar um tipo customizável aqui, né? Que eu construí. E poderia ser todos os outros que a gente já viu anteriormente. Poderia ser undefined. Poderia ser todos os tipos que a gente já conhece no JavaScript. Bom, então, o TypeScript é basicamente isso, não tem muita complexidade nele. Quando a gente está vendo essa questão dos tipos, o ponto mais interessante é a gente ficar de olho realmente no código que a gente está construindo. E E aos poucos esse código vai fazer mais sentido. Eu vou deixar esses links na descrição para vocês poderem dar uma olhada. E a própria documentação do site do TypeScript traz vários tipos de documentação diferentes. Então, ele tem o handbook, que vem a documentação padrão, tudo que eles têm. Eles têm um material de deep dive, então eles fazem um artigo muito mais complexo, mais completo também, sobre algum conteúdo que tem aqui. Então a gente não falou sobre módulos, por exemplo, namespaces, mas isso tudo a gente acaba vendo com o código mesmo. E aqui a gente tem algumas introduções baseadas no seu perfil. Então eles têm TS para um programador novo que não conhece nenhuma linguagem, tem TypeScript para programador de JavaScript, tem TypeScript TS para Java ou C#, tem TS para programadores funcionais e a parte de tooling, né, que é a parte de configuração, como fazer isso funcionar. Geralmente o que vocês vão trabalhar ao instalar alguma coisa, por exemplo, só Express, vou instalar o Express aqui rapidinho. Se eu tentar dar um import aqui no Express, e eu tentar utilizar ele, const app, ele provavelmente vai me dar um erro. Acabou que ele não tá dando agora, mas deixa eu ver. Beleza, ele tá dando aqui alguns erros, mais de porta mesmo. Só que ele vai começar a reclamar se eu começar a trabalhar em cima do Express. O que vai acontecer geralmente você vai precisar checar se você não tem ali a necessidade de colocar uma biblioteca de types para a biblioteca que você está vendo. Então, quando você for no NPM, você vai ver
se eles têm suporte, mas geralmente eles têm através desse types. Às vezes eles não precisam, porque eles já colocam automaticamente, principalmente se for já escrito em TypeScript. Senão, você vai precisar instalar o types. E essa documentação, principalmente a parte de TS para JavaScript, é bem interessante, porque ele vai falar muito sobre o que a gente falou hoje e vai entrar um pouquinho mais sobre as peculiaridades do JavaScript. Como criar tipos também. Mas a base do TypeScript, realmente, para não ter muitos problemas, é entender que você tem que entender JavaScript por si só, porque a gente ainda está trabalhando com essa linguagem, mas você tem que prestar um pouco mais atenção na tipagem que você está trabalhando.